Olá! Por um mundo onde a música que se toca nas festas e animam as pessoas a se movimentarem, seja cada vez mais uma inspiração para a vida de todo mundo que quer viver bem e em harmonia. Está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. A música serve de metáfora para coisas maravilhosas e também torna-se trilha sonora de momentos densos, duros, dramáticos. A música penetra tudo e reorganiza o modo como sentimos cada coisa. Música suave, música romântica, música dançante, música para meditar, música para viver. Como já disseram com muita verdade, a música nos salva sempre. E os operadores da música são servos importantes dessa maravilha humana. Compositores, cantores, produtores, instrumentistas, montadores, editores e mais um mundo de gente forma essa força de trabalho que nos entrega peças encantadoras o tempo todo. E dentro do mundo de gente que também trabalha para a música, tem um profissional muito especial que parece redesenhar o que os primeiros fizeram. Parece refazer o que já era perfeito. E fica tudo ainda mais gostoso. Estou falando dos DJs. Originalmente, esse termo foi criado para retratar o locutor de rádio que tocava música através dos discos, o que já não é muito comum nos dias de hoje. Agora, uma vasta tecnologia permite que existam tipos diferentes de DJs que adotam estilos também bastante diferentes e que são adequados a diferentes tipos de público. E para conversar conosco sobre essa profissão, sobre a música e sobre a vida, nós convidamos o Rômulo Leal. Ele é padre e DJ. Padre Rômulo Leal faz parte da congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, os deonianos. Ele é goiano e nos seus primeiros anos de sacerdócio trabalhou já no Maranhão. Hoje ele mora em Imperatriz. O seu trabalho de evangelização como DJ surgiu com os sinais do tempo. Ele percebeu que nos dias de hoje tem-se uma carência em atividade de interação com a juventude e de que os jovens de hoje não são os mesmos de anos atrás. Hoje, os jovens têm outra linguagem, a linguagem da tecnologia, e a igreja tem buscado falar a mesma linguagem desses jovens para que o evangelho seja conhecido e propagado. Como a música acompanha esses sinais dos tempos, a música eletrônica toma de conta dessa forma de comunicação e de propagação do Evangelho. Padre Rômulo, um prazer enorme receber você aqui no programa parlatório e eu já começo com uma forma muito interessante de se apresentar que se encontra naquela comunicação que a sua agência faz sobre você. Conta pra gente que história é essa, divulgada pela agência, de que Core Mix é a batida do coração de Cristo que impulsiona nosso coração para buscar e implantar a civilização do amor. Seja muito bem-vindo. Verdade, uma alegria estar junto com vocês no parlatório e que bom partilhar um pouquinho sobre a música eletrônica, em especial falar sobre o meu trabalho que é o Core Mix. Bom, o Core Mix é a mistura da batida do coração. Então, para fazer a música eletrônica, nós utilizamos os beats, o pulsar da música, a batida,
né? E nessa batida, nós colocamos como um pulsar do coração, bum, 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 bum. E com esse pulsar do coração é a batida do coração de Jesus que vem e aí também toma conta do pulsar do nosso coração e entra em uma mesma sintonia, o coração de Jesus e o coração do ser humano. Então é o pulsar do coração de Jesus, Core Mix, que vira essa mistura, um mix da batida do coração de Jesus com o mix do coração aí do ser humano. Então é um pulsar único sempre. Por isso criamos aí esse projeto Core Mix, que é levar a música eletrônica, uma forma de uma linguagem para conversar ou dialogar com os jovens e principalmente com aqueles que gostam de música eletrônica, né? Então, um pouquinho disso. Que interessante. Eu li uma matéria sobre você, na qual se fala também dos inícios da sua vocação, tem muitas histórias lá, e me pareceu que você teve dificuldades de se convencer de que um rapaz como você, gostando do que você gostava, poderia ser padre. Né? Lendo aquilo lá, eu percebi isso. E nós estamos no ano vocacional, eu penso que é pertinente eu te perguntar, como é que foi isso então, Padre Rômulo? Sim, na verdade foi porque eu tocava antes, ia muito pra balada, gostava demais de festas, fui fazendo amizade com DJs, e nesse fazer amizade com DJ, aí nessa vivência em especial com cada um dos DJs, foi o momento em que depois eu fiz uma experiência de Deus. E no fazer essa experiência de Deus, foi o momento que, graças a Deus, Deus também fez o chamado vocacional. E nesse chamado vocacional, foi adentrar aí a graça de eu também utilizar a música eletrônica para essa experiência de evangelização. Mas eu tive uma resistência no início, foi porque em meio a toda essa vivência, eu pensava que eu sendo DJ, mesmo com toda essa experiência que eu tinha, não daria para eu utilizar mais. Então foi o momento em que eu joguei tudo isso fora, abandonei esse pensamento de ser DJ e quis até mesmo abandonar todos os CDs, músicas e me dedicar somente à vida sacerdotal. Entrei para o seminário, fiz todo o caminho do seminário, depois disso me tornei padre, mas surgiu uma oportunidade de evangelização, que foi o trabalho com jovens em Santa Luzia, no Maranhão. Aí eu retomei tudo isso. Mas antes havia uma resistência muito grande sobre o meu trabalhar, juntar a experiência que tinha de DJ como padre, que eu pensava que eram coisas bem separadas, que não dava para fazer essa junção, né? Mas dentro da evangelização eu vi que era possível. Foi um pouquinho dessa experiência, um pouquinho dessa resistência aí, né? Certo. É interessante a gente poder ouvir o que você está falando, porque a gente sabe bem que Deus convoca, chama a gente no lugar que a gente está, tendo, digamos, o talento que a gente tem, não é? Muitas vezes, talvez você tenha sido levado um pouquinho para isso, que era meio que o abandonar tudo para dedicar-se somente à nossa caminhada sacerdotal. E a gente sabe muitas vezes que a gente pode enriquecer, não é? Eu sou jornalista profissional e eu sei o quanto a minha profissão ajudou a enriquecer meu sacerdócio. Então, eu acho que o que tem acontecido com você, e eu acho que quem está acompanhando a gente percebe que você deu esse passo e trouxe depois para a sua experiência sacerdotal algo que você faz tão bem e com competência. Você fez já uma experiência que liga a evangelização e a profissão de DJ, que eu, sinceramente, na minha pesquisa não consegui saber se você faz até hoje, mas que eu li que se chama Cristoteca. Se ainda você faz ou se já deixou de fazer, eu queria que você me explicasse que tipo de evento é esse. Na verdade, a Cristoteca nasce com um grupo em São Paulo, se eu não me engano, a Comunidade Arca da Aliança, e que faz essa evangelização aí com a música eletrônica junto com os jovens, né? E nesse trabalho, eu vi esse trabalho deles lá em São Paulo e foi isso que eu trouxe para Santa Luzia. Quando eu vim para Santa Luzia, a primeira festa que eu fiz foi bem dizendo isso. Vamos fazer uma Cristoteca, né? Que é uma discoteca de Jesus, né? Uma discoteca de Cristo. E eu peguei esse nome que pertence a eles. E na hora que eu fiz isso, eu vi que deu muito certo em Santa Luzia. Porque antes tinha, graças a Deus, bastante jovens dentro da paróquia, mas que era um santuário também, Santuário Santa Luzia, mas que eu via muito mais jovens indo para a Fly Dance, uma danceteria que tinha na cidade.
Então, quando veio a Jornada Mundial da Juventude, foi o momento em que eu vi como oportunidade para também chamar esses jovens para a igreja. E nós fizemos um encontro chamado EJD, Encontro da Juventude Deoniana, de todos os jovens das paróquias deonianas. Em especial, nós estávamos fazendo da nossa paróquia. E foi fazendo este evento que aí os jovens aderiram, né? E aí veio outros DJs estar junto comigo, e eu vi que dava certo. E por isso a gente utilizou o nome Cristoteca, porque eu não tinha ainda o Core Mix, né? Eu não tinha feito um projeto para esse trabalho do Core Mix. E foi por isso que eu assumi aí como Cristoteca só nesse início. Mas pertence à comunidade de São Paulo, e eles que utilizavam o nome para evangelização com jovens também já em São Paulo, né? E foi por isso que eu peguei um pouquinho da ideia deles e utilizei até o mesmo nome. Ótimo, então o Core Mix hoje é um pouquinho a sua releitura, não é, que você faz de uma iniciativa como aquela. Eu stalkeei bastante suas redes sociais para me preparar para essa entrevista. E eu vi você participando de um podcast chamado Nitrox. E naquele post lá, você estimula as pessoas a participarem disso. E eu sei que também é uma outra modalidade, né? O podcast é uma outra modalidade de comunicação bem nova, bem parece que assim, do gosto dos jovens. Eu queria saber o que você acha do potencial desse formato de comunicação que é o podcast. Certo. O podcast, eu acho que se tornou mais interativo. Antes a gente utilizava muito a rádio, né? E até mesmo o formato é parecido de rádio, né? E muito mais comunicativo. E fora que vai utilizando a imagem. Então, essa interação aumenta muito. E o bom do podcast é que ele é muito livre, né? Assim como está sendo nossa entrevista, o podcast amplia e facilitou, se tornou mais democrático para todos os grupos que queiram fazer o podcast, que é na hora partilhar sobre alguma coisa, algum assunto que venha a ser relevante para todos e trazer conhecimento, como também o entretenimento. Eu acho ótimo participar de podcast, porque nessa hora que todo mundo fica muito livre para perguntar tudo, né? E aí traz as suas perguntas muito livremente, e na hora muitas vezes você é pego de surpresa em algumas coisas e aquilo tudo vira graça e você tem que muitas vezes explicar muito bem o que está acontecendo. Mas o formato de podcast eu acho que veio para inovar o nosso jeito de comunicar de uma forma muito mais democrática, né? Antes nós tínhamos aí os canais de TV onde eles apresentavam tudo, escolhiam tudo e com o formato que se tinha. De repente, o podcast, hoje, qualquer paróquia pode ter, qualquer grupo, qualquer movimento, qualquer nicho vai ter aí para apresentar muito bem o seu pensamento, a forma de pensar a vida ou questionar a vida. Então, eu achei muito democrático por isso. E facilitou porque as nossas paróquias, a nossa igreja católica entrou nessa vibe muito fácil, né? Então, a gente vê muitos podcasts próprios católicos e isso enriquece muito. Como também a grande maioria que é aí secular, mas que também eu participo de tudo, porque eu gosto mais de podcast. Sem falar ainda que tem a diferença abissal com o rádio, que é o fato da gente poder ouvir qualquer hora, né? Tem um podcast que a gente gosta, pode estar de noite, madrugada, eu vou lá e acesso aquele podcast e vejo o que foi o último episódio, não fico por fora e tal. Muito bem. Olha, eu tinha certeza que essa conversa ia ser muito boa. A gente nem começou a conversar e eu já preciso pedir um favor seu, que é me dar um tempinho para fazer um rápido intervalo. Ótimo. Daqui a pouco a gente continua a nossa excelente conversa, agradável conversa, com o padre Rômulo Leal, que além de religioso é DJ. Até já. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando sobre a alegria da música e da fé e, é claro, das coisas boas da vida, com o padre Rômulo Leal. Padre Rômulo, antes do intervalo, nós estávamos falando sobre a importância desses novos formatos de comunicação, né, para a evangelização, e a gente evidenciava o valor do chamado podcast, né? E eu vi também outra curiosidade lá nas suas coisas. Uma postagem sua lá no Instagram me chamou a atenção. Agora é mais por umas coisas curiosas. Lá tem uma foto sua
que você está na companhia dos seus amigos. Mais para frente eu vi que tinha também outra foto que você estava com uns veículos que eu não consegui identificar, parecia uma roda só. Eu não entendi o que era aquilo. E vocês estavam na frente do nosso santuário de Trindade. Aí, na legenda, você dizia que foi um rolê muito legal. Que rolê foi aquele? Sim, além de ser DJ, ou melhor, vamos começar pela sequência, né? Padre, DJ e também monociclista. Eu ando de monociclo elétrico, né? É uma nova modalidade aí nos modais que se tem como meio de locomoção. E o que eu estava com ele é um monociclo elétrico, um Godway, né? Monster Super Pro, e que faz a velocidade aí de 60 km por hora e tem uma autonomia de bateria de 120 km. E como eu vim para Goiânia para estar junto com a minha família e agora estou residindo aqui em Goiânia, então logo eu encontrei e me enturmei com o pessoal do monociclo, né, daqui de Goiânia. E nós decidimos ir para Trindade. E aqui em Goiânia nós rodamos para todos os lugares em Goiânia para passear um pouquinho, dar uma volta como esporte e também como divulgação dessa forma limpa de energia que a gente vai utilizando, um veículo com uma energia limpa. Então, para nós, é uma diversão e uma alegria. Então, faz parte do grupo que anda de monociclo elétrico, né, aqui em Goiânia, como tem um grupo em São Paulo, tem um grupo também em Belo Horizonte e, assim, em outros lugares no país que anda de monociclo. Ok, então foi esse rolê, né, de andar de monociclo. O pessoal fica admirado, porque quando eu rodo aqui em Goiânia, principalmente eu vou para a igreja, muitas vezes eu pego o monociclo e vou para celebrar missa, né? Para atender as pessoas também nos hospitais. E aí, a hora que eu chego, ninguém acredita que é o padre, né? Porque tô chegando de monociclo naquela motinha pequenininha. E aí todo mundo se assusta um pouquinho, fica olhando assim. Depois logo alguém encosta e pergunta o que é. Aí eu mostro o equipamento, como funciona, e todo mundo fica admirado, né? Mas é muito divertido e se torna um esporte para nós como vivência aí. Padre Rômulo, tem uma coisa também que eu acho que qualquer pessoa que está assistindo a gente e que toma conhecimento de que você é DJ, fica pensando assim, padre DJ, quer dizer, DJ é um cara da noite. E o padre deve ter muitas atividades também diurnas. Então eu pergunto para você, como é que você faz para, por exemplo, animar uma festa que vai até muito tarde da noite? Como é que você faz para conciliar uma atividade de noite e dia assim? Sim, é claro que a gente precisa do descanso, né? Não tem como, né? É como os padres cantores aí, que se tem a sequência de vida vai ser da mesma forma. Mas, em especial, eu partilhar com vocês a experiência que eu tive agora no Réveillon. Réveillon, o pessoal da Shalom me chamou para tocar na virada de Réveillon deles, né? O Shalom da Paz. E eu fui, era para tocar apenas 1 hora, mas eu me empolguei e eles também se empolgaram e nós fizemos uma festa. Eu fui sair de lá, já era 3 horas da manhã. E no outro dia eu já tinha missa. Ainda bem que a minha missa era às 8 horas da manhã. Então eu fiquei à noite até às 3, depois já dormi um pouco e fui celebrar a missa. Depois que eu terminei a missa, eu não tinha um outro compromisso, a não ser estar com a minha família. Almocei com eles e descansei um pouco. Mas tem que fazer um pouquinho dessas paradas para descanso, né? E depois retomamos tudo de novo à tarde, com confissões e missas, até a noite, até às 21 horas. Mas veja, eu tenho que conciliar isso. Antes, quando eu estava em Imperatriz do Maranhão, eu fazia todo o trabalho, era pároco, e viajava fazendo shows e retornava para casa, cuidava daquilo que era próprio da paróquia, celebrava as missas e eu tinha mais um padre junto comigo, né? Teve uma época que foi até 2 padres, mas aí eu conseguia conciliar bem isso. Mas todo mundo fica questionando assim, o DJ vive na noite, essa é a forma de trabalho dele, é o horário de trabalho dele. E o outro é o padre que vai ser durante o dia. Mas graças a Deus deu para conciliar muito bem as agendas e os horários para fazer tudo isso, e graças a Deus tem crescido bastante os 2 trabalhos, né? Certo. Uma outra curiosidade, para o nosso entendimento de leigos, assim, de gente comum. Os antigos DJs, assim, esses DJs que a gente tenta lembrar na cabeça, eles remixavam, aceleravam, davam ritmos novos. Mas os DJs atuais estão aparecendo como autores
e estão fazendo muito sucesso. Eu não sei se li certo, mas eu vi que você também tem música sua, quer dizer, é o DJ que tem composição, que tem como esses DJs atuais. Queria entender melhor isso, Padre Rômulo. Com a chegada da tecnologia, os computadores e tudo mais, isso facilitou muito com os aplicativos que nós temos hoje com o trabalho de música, né? Então, em termos de produção de música, ficou muito mais fácil para o DJ, que ele pode fazer na sua casa mesmo, monta um pequeno home studio, e aí ali mesmo ele faz a produção de música, né? Porque o computador facilita muito isso. Tendo um som de qualidade, ele com o computador vai poder fazer isso muito bem com tudo aí que a gente tem dos aplicativos. Mas se tornou mais fácil. A música eletrônica, ela veio de uma forma muito simples, né? Como você falou, antes era muito mais remixado. Pegava a música de alguém, o compositor, já tinha o trabalho, depois você jogava as batidas ou mesclava essas batidas. Agora já dá para fazer e trabalhar muito mais a produção em casa, ou então no seu próprio estúdio, né? E tem facilitado a vida do DJ. No entanto, o DJ hoje se tornou conhecido. Antes era só um trabalho de rádio, ou então alguma festa que tocava, porque soltava as músicas nas festas, mas depois foi desenvolvendo e crescendo, foi melhorando as técnicas, foi apresentando as músicas, se tornou produção, e hoje nós temos aí, principalmente no meio católico, uma leva de DJs muito bons, que não perde em nada e não fica para trás em nada, até mesmo para os DJs seculares, né, que são os grandes DJs, Vintage, Alok e tantos outros aí que se tem, que também produzem música. Fomos aprendendo, né? E graças a Deus essa experiência de noite e essa experiência de trabalho com música eletrônica, com os novos aplicativos, né? A nova tecnologia facilitou muito esse trabalho de produção. E nós temos uma igreja hoje, a Igreja Católica é muito rica em músicas, né? Ontem mesmo estava conversando com o DJ Ninja, que é um evangelizador e também católico nesse trabalho, e ele está produzindo muita música de uma qualidade fantástica, né? Também tenho contato com DJs evangélicos e eles têm um carinho muito grande por nós por causa desse trabalho em conjunto, e que também, olha, a gente ouve, está no mesmo patamar da música secular aí e não deixa nada a desejar. Então facilitou, melhorou e deu qualidade. Excelente, parabéns, viu, a você e a todos os outros que estão fazendo esse tipo de trabalho. Aqui, uma coisa que eu também tinha certeza antes de começar a entrevista era que o tempo ia ser pouco para a gente falar tanta coisa. A gente vai ter que encerrar. E a gente sempre encerra nossos papos aqui, Padre Rômulo, trazendo uma citação e pedindo um breve comentário dos nossos convidados. Para você, nós escolhemos uma palavra do Papa Francisco que ele dirigiu a um grupo de artistas. Você estava falando aí um pouquinho hoje da nova versão do DJ, que é profundamente compreendido como um novo artista, não é? Antigamente falava só dos cantores, o DJ não estava nesse meio, agora está. E o Papa Francisco falou a um grupo de artistas chamado Diaconia da Beleza. Ele disse o seguinte, abre aspas, exorto-os, portanto, a cultivar sua arte, que fala aos homens e mulheres do nosso tempo, preocupados sempre que haja alguma compreensão da parte deles, pois uma arte incompreensível e hermética não cumpre o seu propósito. Fecha aspas. Muito bem. Eu vejo que o Papa Francisco, com a graça do Espírito, foi perfeito na fala, né? Porque a arte é para comunicar. E se ela não cumpre ou deixa uma incógnita na sua comunicação, ela não cumpriu a sua tarefa. É o mesmo trabalho meu com a música eletrônica. Eu tenho um objetivo a atingir, o coração da pessoa. E a música eletrônica é a forma que eu vou comunicar. É a arte que eu utilizo para comunicar essa graça de Deus e levar a pessoa à experiência de Deus, à presença de Deus. Se ela não consegue fazer isso, ela falhou no seu projeto inicial. Então, olhar para a arte
e ter principalmente um objetivo a alcançar e um conteúdo a levar, ela tem que se comunicar muito bem para que não deixe dúvidas no coração da pessoa e ela saiba o que eu estou comunicando, o que eu estou falando, que é o reino de Deus. Eu traduzo dessa forma a fala do Papa Francisco. Obrigado, muito obrigado, e traduziu muito bem. Olha, eu desejo do fundo do coração que o seu ministério seja sempre frutuoso, que o Core Mix faça sempre mais sucesso. Obrigado pela sua presença aqui no programa Parlatório. Agradeço o convite de vocês. Para mim é uma riqueza partilhar um pouquinho dessas novidades que estamos tendo da igreja, né? Em especial partilhar com vocês do Parlatório, falando um pouquinho de música eletrônica que parecia tão distante de uma vivência nossa católica e que está aí tão presente na nossa vida. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Agradeço também muito a você que acompanhou o programa conosco, o programa de hoje. Continue com a TV Pai Eterno. Um abraço e até a próxima.